Olá, meus amigos, eu sou Aloir Orsi. Eu não sou candidato a nenhum cargo eleitoral, mas sempre comentando, dentro do possível, a política, coisas da política. São Gonçalo, por exemplo, vive esse momento, nós teríamos três tutores de 3 candidaturas do município. Nós temos o primeiro tutor, que seria o prefeito de Niterói, que lançou aqui um candidato na ideia de ter o seu marionete, né? E o prefeito de Maricá, Fabiano Horta, leia-se Quaquá, né? Ele trouxe para cá um candidato também, a sua marionete, e o governador, um terceiro candidato. Então, o governador, o prefeito de Maricá e o prefeito de Niterói, os 3 querendo ter na cidade um candidato a prefeito, né? Que pudesse ser manobrado por eles, que pudessem seguir as suas orientações. De princípio, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, e o prefeito de Maricá, Fabiano Horta, leia-se Quaquá, eles criaram uma história dizendo que faria uma doação para São Gonçalo de 90 milhões, 45 milhões cada um. Isso é uma tentativa de iludir o povo e fazer aqui um espaço, abrir um espaço para os seus candidatos. O prefeito de São Gonçalo, o prefeito Banana, um prefeito sem pulso nenhum, deixou que esses malandros aqui comparecessem e começassem a fazer essa história. Um hospital da campanha, 600 mortos, um hospital que não funcionou, uma manobra politiqueira e financeira, muitos ganharam dinheiro, botaram dinheiro do bolso, muitos estão sendo presos, o governador vai ser caçado, vai ser preso, porque só tem bandidos nesse processo. Bom, quando perceberam o candidato de Maricá, tem um quarto ainda, que é o candidato Garotinho. O Garotinho também quer lançar o seu candidato São Gonçalo. Mas o Garotinho, o prefeito de Niterói e o prefeito de Maricá, quando perceberam que os 3 candidatos não subiam nas pesquisas, não tinha a mínima chance. Por exemplo, o candidato do prefeito de Niterói é o Marlos. Boa pessoa, um advogado conhecido, conceituado, mas que não tem força política para uma candidatura de prefeito. O candidato de Maricá lançou aqui o doutor Dimas, que também é uma pessoa do bem, mas que não tem identificação ideológica nenhuma competente. Um homem de extrema de direita, sempre servindo a governos de direita, foi secretário do Neilton, foi secretário do Zé Luiz, um homem sempre identificado com diversos grupos políticos, menos o PT. Mas aí como a prefeitura de Maricá vai injetar, anuncia muito dinheiro, ele, naturalmente, o canto da sereia foi forte. E ele, pelos investimentos financeiros, e isso tem que nos preocupar, que um candidato que não tem identidade ideológica com um partido e que faz essa aliança exclusivamente ou basicamente por uma questão de grana, temos que nos preocupar com isso. Se manteve candidato, o Marlos retira a candidatura e vai apoiar o Dimas como vice-prefeito. E o candidato do Garotinho, também uma boa pessoa, um vereador conceituado, que é o Gilson do Cefém, também percebendo que não tinha chance, retira a sua candidatura e vai ser o coordenador. Ou seja, é o abraço dos afogados. Abraço dos afogados. Então se unem Quaquá, Garotinho. Olha só, olha que coisa, que engenhosidade. Como é que pessoas com posicionamentos tão diferentes, mas num acordo, num entendimento de chegar nesse colégio eleitoral expressivo que é São Gonçalo, segundo colégio eleitoral do Estado, todos padrinhos, aspirando a eleição de governador, vem para aqui e lança as suas marionetes. Os 3 serão verdadeiras marionetes na mão desses espertos, né? E nós vamos ser o laboratório. São Gonçalo, eles estão julgando que São Gonçalo só tem idiota. Chegam de fora e vêm para cá, lançam seus candidatos e nós vamos engolir isso, né? Por mais respeito que eles mereçam, os candidatos mereçam, mas isso é uma artimanha dos caciques. E nós não podemos ficar à mercê desses caciques, da mesma forma que não podemos ficar à mercê do cacique governador, que também tem o seu candidato aqui. Então, meus amigos, nós temos que estar de olho vivo para essa engenhosidade politiqueira, midiática, malandra, esperta,
que tudo isso é uma maneira de tentar envolver o gonçalense. Gonçalense, pessoas inteligentes, pessoas do trabalho, não podemos cair nessa esparrela, em votar em candidatos sem identidade com a nossa terra, sem que conheçam bem. Por exemplo, o doutor Dimas, repito, é um homem de bem, né? Mas não tem nada a ver com o PT. Os grupos do PT, inclusive, contradizem essa candidatura dele. Mas o Quaquá, que é o homem que trouxe grana, sob peso de dinheiro, ele forçou e impôs a candidatura do Dimas. O Dimas só é candidato do PT porque as bases não queriam, porque o Quaquá trouxe dinheiro. Então, gente, olho vivo, o Quaquá está trazendo dinheiro para São Gonçalo com Dimas e está trazendo grana para Itaboraí com um candidato, Delaroy, que ele sempre chamou de ladrão. E o Delaroy sempre chamou o Quaquá de ladrão. Um chama o outro de ladrão. Eu já cheguei a uma conclusão. Quando o Quaquá chama Dimas de ladrão, quando o Quaquá chama Delaroy de ladrão, quando Delaroy chama Quaquá de ladrão, meus amigos, eu acho que os dois têm razão. Dou razão aos dois, não quero ficar mal com nenhum dos dois. Eu não sou candidato a nada, apenas um observador, quero alertar ao gonçalense. A minha preocupação é com o gonçalense. E também com o povo de Itaboraí, que precisa estar de olho vivo, essas artimanhas, essas malandragens. Como é que o cara é inimigo, sempre inimigo em Maricá, e agora vem com trazê-lo de Maricá para Itaboraí? Esse Quaquá é muito esperto, está com muito dinheiro, vai falir a prefeitura de Maricá, porque ele está tirando dinheiro de lá para investir em Itaboraí, está tirando dinheiro de lá para investir em São Gonçalo. E nós já sabemos que ele foi caçado por improbidades administrativas, usou mal o dinheiro, há uma série de processos contra ele, por isso ele não é deputado federal, por isso ele não pode ser candidato. Quaquá não é candidato porque ele está caçado. Então como vamos confiar num homem apoiado por um homem caçado? Por favor, olho vivo, gonçalense, olho vivo, gonçalense. Quaquá quer transformar São Gonçalo num curral eleitoral com a grana da prefeitura de Maricá. Olho vivo, olho vivo. Gonçalense tem que conhecer bem os seus candidatos e votar em gente séria, que combata de verdade a corrupção. Essa corrupção que foi responsável pela cassação do Quaquá. Quaquá está caçado por corrupção. Preste atenção. Como apoiar, então, um candidato do corrupto? Como apoiar o candidato do corrupto do governador? Nós temos aí patrocinadores de candidaturas que são corruptos declarados. O governador é corrupto, apoia um candidato de São Gonçalo. O Quaquá está condenado por corrupção e apoia um candidato. Como nós vamos acompanhar o candidato dessa turma? E ainda vem agora o garotinho. O garotinho também está nessa aí. Não sei se está solto, se vai ser preso, se não vai. Eu sei que é uma turma que precisava ser riscada do mapa. Nós temos que ter gente séria. Gente que não esteja com envolvimento em corrupção, que não seja sendo processado por corrupção. Essa é a tônica. Vamos estar com o olho vivo. Muito malandro, muito cacique para pouco índio. São Gonçalo não precisa receber essa enxurrada de cacique, de malandros. Todos envolvidos em corrupção, vindo para cá para tentar transformar São Gonçalo em seu quintal político. Abra o olho, gonçalense. Eu sou Aloir, não sou candidato, mas estarei sempre atento e denunciando as mazelas e as maracutaias que tentam impor à nossa cidade. Gonçalense, olho vivo, um forte abraço. Que Deus nos abençoe e abençoe a nossa cidade.